Ó, acabou, tá? Vencemos aí o primeiro dia da semana, essa semana que vai ser mais curtinha. Desculpa, Wagner. Desculpa, Sérgio Marques. Por que você está me pedindo? Por quê? Porque eu vou deixar vocês aí Mas você acredita que eu vou junto com você? Então tá dessa bom. vez Então, tá... A situação se inverteu. Ficou tudo pra você, Fui abandonado, hein, Sérgio? Que notícia para Acabou começar a semana, hein? viu? Ô, gente, encerrando aqui nossas costuras, deixando um beijo pro nosso colega Bruno Venuto, que tá de parabéns. Felicidades, Brunão. Ah, ele andando pé pro mundo. É isso aí. Olha ele ali, dá um dá alô. tchauzinho. Nosso companheiro aqui de todos os dias. E também você, muito obrigada, tá? Amanhã a gente está de volta, ó. Palmas para você. Obrigado, bora junto. Romper abril e começar maio, firme e forte. Tchau, esse aqui fica aqui, tá bom? Bom dia, Brasil, a gente espera. Até amanhã. Às 6 em ponto, Lá em te cima. espero. Olha que lindo, nosso horizonte maravilhoso. Juiz de Fora. Que também faz parte da nossa Minas, né? Aí, ó, a nossa BH. Bom Dia Minas. Oferecimento Banco Mercantil, o banco de quem sabe viver os 50 mais. Bom Dia Brasil. Oferecimento Piracanjuba. Tem torta de limão e tem torta de limão. Com leite condensado e creme de leite Piracanjuba. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo à nova casa do Bom Dia Brasil, nosso novo estúdio integrado à redação em tempo real, com mais recursos, muita tecnologia, tudo a serviço de trazer para você a melhor informação para você começar bem o seu dia. Então vamos lá para os nossos destaques dessa segunda-feira. O homem que abriu fogo no jantar dos jornalistas na Casa Branca vai hoje comparecer à primeira audiência na Justiça. A polícia americana investiga o motivo dele ter entrado armado num evento com a participação de Donald Trump e de outros políticos. Câmeras corporais dos policiais envolvidos na morte de um empresário na zona norte do Rio revelam que a vítima pode ter sofrido uma emboscada. A polícia de São Paulo investiga quem são os motociclistas que atiraram contra uma van e atingiram o cantor Anderson Neife. Uma pessoa morreu depois que 3 veículos caíram numa cratera que se abriu numa rodovia na região metropolitana de Fortaleza. 2 anos depois da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, centenas de pessoas continuam sem casa. O estado ainda enfrenta desafios para evitar novas tragédias. Aqui não existe um dique definitivo. O que se vê são marcas de uma solução de emergência montada às pressas durante as enchentes de 2024. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Bragantino e manteve a liderança. E o Flamengo segue na caça ao líder depois da goleada sobre o Atlético Mineiro. E hoje é segunda-feira, 27 de abril, e o Bom Dia Brasil de Casa Nova está começando. Começamos com o que é destaque no mundo inteiro: os tiros no jantar dos correspondentes da Casa Branca, com a presença do presidente Donald Trump lá na hora, nesse evento. O homem suspeito de disparar esses tiros foi preso e vai hoje passar pela primeira audiência na Justiça. E a Carolina Cimenti, em Nova York, já está aqui para trazer os detalhes para a gente dessa investigação. Oi, Carolina, bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o homem de 31 anos, identificado como o atirador, deve ouvir hoje na Justiça as acusações formais pelos crimes que ele cometeu. A procuradora da capital, Washington, disse que ele pode ser acusado de uso de arma de fogo em crime violento e agressão contra agentes federais com porte de armas. A polícia ainda está investigando o motivo do crime, com base em interrogatórios e notas escritas pelo atirador. Agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, fizeram buscas em uma casa na cidade de Torrance, perto de Los Angeles, na Califórnia, onde ele teria
partido até chegar à capital. Segundo as autoridades, uma revisão preliminar das provas indica que ele teria autoridades do governo federal como alvo. O criminoso carregava facas, uma espingarda e uma pistola e conseguiu furar o bloqueio da segurança do evento. A nossa colega correspondente Raquel Krahenbuhl estava no salão no momento em que tudo aconteceu e registrou a tensão no local logo após os tiros. No momento achei que tivesse sido mesa derrubando e de repente todo mundo começou a entrar debaixo da mesa porque disseram que tinha sido tiros disparados lá fora. Nesse momento, imediatamente entraram aqui no salão onde a gente está, vários agentes do serviço secreto armados. Mas foi shooting, né? Foi shooting. A transmissão ao vivo registrou o som dos tiros e as primeiras reações dos convidados. Na mesa principal, no palco, todos tentavam entender a situação. Eu comecei a filmar. Bem atrás de mim estava o diretor do FBI, a Polícia Federal Americana. Kash Patel também se agachou. Um agente do serviço secreto, com a arma na mão, ficou do lado dele, bem atrás de mim. Imediatamente todos os agentes do serviço secreto ficaram em cima dos integrantes do gabinete para protegê-los e tiraram eles rapidamente aqui do salão. Um a um, eles foram sendo escoltados para fora do salão. Não havia nenhum tipo de revista ou barreira de segurança nas entradas do hotel. Não precisávamos apresentar nem mesmo documento de identidade. Bastava ter o convite na mão. Por favor, apresente este ingresso para entrar na recepção e no salão de festas, dizia o papel. O evento acontecia neste salão, 2 andares abaixo da entrada principal do hotel. Nós e os outros convidados só passamos pelo raio-x da segurança neste andar intermediário, o mesmo onde o atirador foi preso. A reação foi rápida, mas o fato, Carolina, é que um homem entrou armado no evento com a presença do presidente americano e fez disparos. O que as autoridades dizem agora, então, sobre o esquema de segurança? Olha, Ana, os funcionários do serviço secreto, que é basicamente o serviço responsável pela segurança do presidente, disseram à agência de notícias Reuters que os agentes que estavam no evento agiram corretamente ao conter o atirador antes de ele entrar naquele salão e evitar que ele entrasse, mas os fatos dos convidados terem ouvido os tiros e uma porta de vidro ter inclusive quebrado com esses tiros, expõe obviamente a vulnerabilidade. E as autoridades estão avaliando ampliar o perímetro de segurança estabelecido para eventos desse tipo, com a presença de tantos políticos e funcionários do alto escalão do governo americano. Eu conversei com uma fonte que trabalhou na Casa Branca e que me disse que algumas coisas foram muito fora do comum que aconteceram lá no sábado. Segundo ele, é normal haver 3 barreiras de segurança com raio-x em hotéis com a presença de presidentes e vices. Uma na rua e 2 dentro do hotel. No sábado, só havia bloqueios dentro do hotel. Além disso, em situações de risco, o presidente é sempre retirado do local antes do vice-presidente. Mas no sábado, J.D. Vance saiu do salão antes de Donald Trump. Ontem, numa entrevista, Trump disse que ele não ficou preocupado quando os tiros foram disparados e que ele quis ver o que estava acontecendo e, por isso, pode ter atrasado um pouco os agentes de segurança. Ana Paula. Ok, protocolos terão que ser revistos, né, Carolina? E olha, Cecília Malan de Londres já está por aqui, porque apesar desse incidente que aconteceu nos Estados Unidos, o rei Charles da Inglaterra manteve a visita aos Estados Unidos, que começa hoje, uma visita de 4 dias. Cecília está lá no Palácio de Buckingham com essas informações. Bom dia, Cecília. Bom dia, Ana, Carol, bom dia a todos. Bom dia, Brasil, com Casa Nova, tá lindíssima, parabéns. Olha, essa visita de Estado já estava programada antes do tiroteio em Washington e o Palácio de Buckingham, aqui atrás de mim, diz que ela vai prosseguir conforme planejado, apenas com algumas modificações para minimizar os riscos. A nota oficial não diz que ajustes são esses. O rei Charles e a rainha Camila desembarcam hoje à noite nos Estados Unidos e serão 4 dias de agenda cheia. O rei vai discursar no Congresso americano, visitar o memorial do 11 de setembro em Nova York, o memorial dos soldados americanos e britânicos mortos em combate na Virgínia e, claro, se encontrar
com Donald Trump. As reuniões com o sempre imprevisível presidente americano serão uma corda bamba de alto risco político e diplomático, vão exigir um fino discernimento, ainda mais depois de um memorando do Pentágono que veio a público recomendando a Trump a revisão do apoio à soberania britânica sobre as ilhas Falklands, ou Malvinas, para a Argentina. Essa revisão estaria ligada à falta de apoio de aliados da OTAN ao conflito de Trump no Oriente Médio. O presidente americano já chamou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer de covarde por não se juntar aos Estados Unidos e Israel na guerra contra o Irã. Veteranos da Guerra das Malvinas pediram ao rei para... Perdemos o contato aí com a Cecília Malama, só complementando as informações que ela estava trazendo. Donald Trump disse que sobre ele disse que admira o rei e todo o brilho da realeza e já disse que a visita pode reparar as relações entre as duas nações aliadas. Então, visita que começa hoje do rei Charles aos Estados Unidos pelos próximos 4 dias e a gente vai seguir, claro, acompanhando. Vindo para o nosso noticiário aqui no Brasil, Polícia de São Paulo está atrás de motociclistas que atiraram contra uma van onde estava o cantor Anderson Neyf, conhecido como Rei do Brega Funk. E ele foi atingido. Vamos lá para São Paulo, que o Marcelo Pereira tem os detalhes disso aqui para a gente. Bom dia, Marcelo. Ana, bom dia para você. Olha, e já recebeu alta do hospital, viu, Ana? Anderson Neyf se recupera bem e agora a polícia tenta identificar os criminosos. Anderson Neyf passou por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês e foi liberado algumas horas depois. Em entrevista ao Fantástico, Anderson disse que se recupera bem. Tô em choque ainda, né? Mas estou feliz, né? Deus me deu mais uma oportunidade aí. E tô meio assustado ainda com tudo, mas eu tô bem. O cantor fez um show nessa casa de show aqui na zona sul da capital e saiu do local por volta de 5h30 da manhã. Fez um percurso na van com sua equipe de mais ou menos 11 quilômetros, quando foram surpreendidos por motoqueiros armados na Avenida 9 de Julho. Anderson Neyf e sua banda estavam voltando para o hotel quando foram alvejados. Imagens de câmeras de segurança mostram que a van com os artistas era seguida por motos. Segundo o cantor, ainda na casa de espetáculos, quando ele atendia as fãs, a equipe percebeu a movimentação estranha de motocicletas. Quando a van parou no trânsito, os bandidos atiraram várias vezes e fugiram. Os fragmentos de um dos tiros atingiram o ombro de Anderson Neyf. Eles aparecem do nada, né, no trânsito, seguindo a gente, e eles sacam as armas de fogo. Os 3 estavam armados. Eles começaram a alvejar a van. O primeiro, ele deu o tiro atrás, né? Atrás da van, e ele começou a disparar muito. Ele deu o primeiro, o segundo. Quando ele deu o terceiro, eu me assustei. O terceiro que bateu em mim. O terceiro bateu nas minhas costas. Parecia um murro. Parecia, assim, 50 quilos num saco de cimento, tenho certeza, nas minhas costas. E aí eu caio pra frente. Natural de Pernambuco, o cantor é conhecido no cenário do brega funk. Ele ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar músicas autorais, além de conteúdos sobre rotina, ostentação e bastidores da vida artística. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio. Ninguém foi preso. E no boletim de ocorrência, integrantes da banda contaram que o único incidente no show foi uma briga de casal provocada por ciúmes. Em nota, a Secretaria da Segurança de Estado informou que as investigações estão em andamento. Eu volto com você, Ana, e parabéns pela casa nova aí, que tá linda, linda, viu? É isso, estamos em dia de estreia aqui, mas de olho no noticiário, tudo que está acontecendo pelo país e pelo mundo, né, Marcelo? Até já. É isso aí, até já. E olha, no Rio de Janeiro, reviravolta naquele caso do empresário que foi assassinado depois de ser cercado por policiais militares, o carro atingido com mais de 20 tiros, e os PMs disseram que ele tinha desobedecido a uma ordem de parada. Pois agora, câmeras corporais dos próprios policiais militares, que o Fantástico trouxe ontem essas imagens com exclusividade, apontam que ele pode ter sido vítima, na verdade, de uma emboscada. A filmagem das câmeras corporais, obtida com exclusividade pelo Fantástico, mostra que os PMs já estavam atrás do empresário desde 1h53 da manhã da última quarta-feira. As câmeras também mostram o momento em que os policiais receberam mensagens de um informante que acompanhava os passos do alvo.
Correto, comandante. Que apareceu aqui o dito cujo. Os PMs passam, então, a esperar pelo carro de Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos. É difícil, mas é um trabalho que tem de paciência. Se tivesse um dronezinho era melhor ainda. Instantes depois, os policiais recebem a informação de que a caminhonete está se aproximando. Ele pegou a rua de cima do colégio, não foi? É, a rua de cima do colégio. Ele desceu a padaria do Russo. Vai baixar na frente de você, vai baixar de frente ela. No vídeo, dá pra ver que não há blitz nem bloqueio. Também não se ouve qualquer ordem de parada. Mas assim que o carro entra na rua, às 3h06 da madrugada, um dos PMs dispara dezenas de tiros de fuzil. Daniel morreu na hora, com um tiro na cabeça. As câmeras dos PMs também mostram a reação dos outros 3 ocupantes do carro, que não foram atingidos pelos disparos. Que isso, mano? Qual é, meu Zé? Olha a cara do menor ali, mano. Tá em brincadeira, pô. Eu dou motivo de sair com na cara, mano. Os policiais tentam justificar a ação para moradores que foram ver o que tinha acontecido. O que acontece? Ele tava vindo de lá de cima, aí a guarnição ouviu o barulho, foi ver o que era. Quando a guarnição foi efetuar a abordagem, ele acelerou contra a guarnição, entendeu? O policial que atirou explica para outro PM como deveria relatar oficialmente a ocorrência. Faz o 90, averiguação de pessoa e veículo. E a troca de tiro. E a legítima defesa, no caso, né, do tiro. A gente fala que na tentativa de abordagem o elemento tentou jogar o carro contra a guarnição. Na delegacia, o PM contou a mesma história. E aí deixou descendo. Tem que descer em alta velocidade contra a guarnição. A Corregedoria da Polícia Militar analisou as gravações das câmeras corporais. E no mesmo dia do crime, prendeu os 2 policiais por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Os nomes deles não foram divulgados. Esse tipo de abordagem, da forma como nós visualizamos ali, ele não segue nenhum tipo de protocolo formal, não é, que é ensinado para os nossos policiais, tanto no curso de formação quanto nos cursos continuados. O governo do Rio disse que vai indenizar a família do empresário. Minimizar ao máximo o sofrimento dos familiares, o que inclui o pagamento de indenização sem a necessidade de prévio processo judicial, bem assim todo o tratamento psicológico que os familiares vierem a necessitar. O Ministério Público agora quer descobrir por que os PMs mataram Daniel. Foi narrado uma possível abordagem policial e isso não teria acontecido, né? Mas sim um suposto monitoramento, um eventual monitoramento, né, do carro ou da pessoa. Daniel era casado e tinha uma filha pequena. Ele trabalhava com eletrônicos e estava prestes a se mudar do Rio com toda a família. Aí eu faço o que agora? Com uma criança de 4 anos? Eu espero que a justiça seja feita, que não queira esconder a verdade. Mais um caso que reforça a importância das câmeras corporais nos policiais militares, né? Vamos para o intervalo? Já já você vai ver que uma forte chuva faz a pista de uma rodovia ceder. Isso foi hoje cedo no Ceará, causou um grave acidente, uma pessoa morreu. E as enchentes históricas no Rio Grande do Sul completam 2 anos, com milhares de pessoas ainda morando em casas temporárias. A gente mostra mais disso já já. São 8h46 agora, horário de Brasília. O que a Condessa Vitória mais temia aconteceu. O filho, um nobre, se apaixonou por uma jovem artista. Pelo seu sorriso. O seu nome, como é? Emília. E para destruir essa união, ela faz qualquer coisa. Quem tem que resolver essa questão com a minha mãe sou eu. Não fale nada sobre essa criança, Bernardo. A Condessa nunca vai aceitar um filho meu, um bastardo. Leve-a para bem longe daqui, Bento. Que o inferno seja pouco para ela. Hoje, depois do Jornal Hoje. Você destruiu a minha vida, Vitória Castellini. A nossa vida. Começa a edição especial de uma novela que eu tive orgulho de fazer ao lado de um elenco poderoso. Uma linda história que vai além do tempo. Diz que obra é um rojão.
ser tigre. Com Tigre na obra, dá tudo certo. Mãe, escolheu seu presente? Ah, não precisa de nada. O nada que sua mãe quer tá no Mercado Livre. E se sua mãe não gostar, ainda tem o Vale Troca. Mercado Livre, o melhor tá chegando. De segunda a sábado, informação nas suas tardes. Jornal Hoje. Ser brasileiro tá na moda e vacinar nas escolas sempre esteve. A gente tá conquistando premiações nos cinemas e protegendo o nosso público nas salas de aula. Em abril, a vacinação nas escolas ganha força com a Semana Nacional Saúde da Escola. Aproveite para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito e vacinação nas escolas sempre foi muito Brasil. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Educação, Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Onde tem mãe, tem torcida. E onde tem torcida, tem Claro. Compre o Samsung S26 Series e leve o Galaxy A56 por R$ 999. Mês das Mães é na Claro. Aproveite. Sexta. É o primeiro Globo Repórter com o William na reportagem. Em qualquer tipo de trabalho, por mais que a pessoa goste do que faz, é normal que surjam questionamentos. Será que é hora de mudar? Histórias de quem deu uma virada na vida profissional. Todo mundo falou que era loucura isso, largar algo seguro por algo que eu não tinha segurança de imediato. A educação, o aprendizado, te libertou de um problema que veio depois de você se aposentar. Sim, eu acho que foi a saída. Sexta. Depois de Guerreiros do Sol. Foi muito gratificante estar aqui contando uma história para você. No Globo Repórter. Estamos de volta agora para falar da chuva forte que atinge o Ceará há vários dias e que agora de manhã abriu uma cratera numa estrada e provocou um acidente grave. A gente vai ao vivo para lá. Davi César tem as informações para a gente. Bom dia, Davi. Bom dia, Ana Paula. Falo da CE 025, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Um carro e duas motos caíram na cratera e o deslizamento aqui na pista deixou um quarto carro pendurado. O morto, de 40 anos, era o piloto de uma das motos que caíram no buraco. O corpo dele foi retirado há pouco pela equipe de bombeiros. O carro, que foi parar lá dentro, inclusive, é da Prefeitura de Aquiraz. Equipes de resgate da Polícia Rodoviária Estadual estão aqui na área desde o início da manhã para atender a ocorrência. Outras duas pessoas foram resgatadas com vida, uma delas ferida e levada para o hospital. A rodovia está interditada. A Superintendência de Obras Públicas do Estado, responsável aqui pela infraestrutura da pista, disse que uma equipe está a caminho para reforçar o isolamento da área e já começar a reconstrução do trecho. Além de, claro, apurar as causas do acidente que aconteceu hoje por volta das 5h30 da manhã. Os 3 veículos que caíram na cratera ainda estão no local e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, devem ser retirados nas próximas horas com equipamentos mais pesados que também estão a caminho. Ana Paula. Ok, obrigada, Davi, pelas suas informações. Bom, agora vamos então saber de previsão do tempo. E essa é uma das novidades que a gente tem aqui nesse novo cenário, dessa nova casa do Bom Dia Brasil. Previsão do tempo apresentada direto daqui do nosso estúdio, com muito mais recursos, com muita tecnologia. E quem vai trazer as informações é Priscila Chagas, que já domina o assunto, porque sempre falou de previsão do tempo para o Rio de Janeiro e agora vai falar da previsão para todo o país. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, Ana. Muito bom dia para você. Bom dia, gente. Para mim é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Foram anos falando com os cariocas e é uma honra muito grande agora estar falando com o Brasil inteiro nessa nova fase do Bom Dia Brasil. E, claro, aqui bem juntinho da Ana Paula, nós juntas aqui no estúdio e com recursos tecnológicos também para poder trazer as informações da melhor forma para todos vocês. Vamos começar falando, então, de chuva? Mostramos aí a situação no Nordeste bem complicada. Muito. E a gente continua ainda com muita chuva no Norte e no Nordeste do Brasil e também no Sul. Aqui no mapa a gente consegue entender meio o que está acontecendo. Vocês estão vendo esses trilhozinhos aqui, ó? Tem aquele nome complicadinho, ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. Nada mais é do que ventos quentes e úmidos que ajudam na formação dessas nuvens de chuva no Norte e no Nordeste
E hoje, essa umidade do norte começou a descer e passar aqui por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, graças à frente fria que passou entre ontem e hoje lá no sul do Brasil. E essa frente fria também está trazendo chuva para uma parte do Brasil que até semana passada estava super seca. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, nos maiores acumulados previstos para essa segunda-feira. Importante a gente falar. Situação de Fortaleza, já teve muita chuva por lá nas últimas horas. Foram praticamente 40 milímetros num período de 2 horas. E a gente tem aqui, Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, São Luís, Belém, Natal e Fortaleza, como as capitais que hoje têm grandes acumulados. Onde mais que tem risco para temporal hoje ainda, Priscila? Aqui no mapa a gente vai ver toda essa área que está em vermelho e pega parte do norte, o litoral ali do nordeste, como a gente estava falando, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e Paraná, com esse risco de uma chuva que pode vir com raio, com trovão, com granizo e risco de alagamento também. Vamos, inclusive, dar uma olhadinha em Campo Grande, que está dentro desse alerta. Olha só, Campo Grande que estava aí, tá com um dia bem nublado, pistas molhadas também. E a gente vai lembrar que, apesar dessa chuva por lá, as temperaturas ainda estão altas lá, Ana Paula. Pois não vai esfriar um pouco? Esse calor não vai amenizar um pouquinho, não? Frio só no sul, gente. O resto do Brasil continua vermelho, continua laranja, mas verdade seja dita, Mato Grosso do Sul estavam com temperaturas ali passando dos 35 graus semana passada, agora já chegamos a 28. Já dá um alívio, né? Já deu um alívio. Mais frio, vamos falar sobre o sul do Brasil. Olha só, a gente tem aqui, a gente separou 2 cidades, Erval, na pontinha do Rio Grande do Sul, e Bom Jardim da Serra, na serra ali de Santa Catarina, com temperaturas chegando a 2 graus de mínima amanhã. E ainda falando sobre o Brasil... Onde vai estar mais quentinho? Tempo firme, nessa faixa toda que está em amarelo, que pega interior do Nordeste, uma parte do Sudeste e uma parte do Centro-Oeste. É a única região do Brasil, são as únicas regiões do Brasil onde a gente tem tempo firme, ainda umidade mais baixa e sem previsão de chuva. Mas a maior parte do Brasil, para essa segunda-feira, tem sim esse risco de chuva, Ana. Ok, Priscila. Agora, antes de você encerrar sua participação aqui, fica aqui comigo para a gente falar ainda de clima, né? Porque está completando 2 anos aquela tragédia climática no Rio Grande do Sul, maior tragédia do estado, uma das maiores do país. Vamos lembrar aqui um pouquinho, né, do que aconteceu. Praticamente todo o estado foi afetado, foram todas as 497 cidades, quase, 478 foram afetadas, mais 600 mil pessoas tiveram que sair de casa. Uma tragédia com 185 mortos até hoje, gente desaparecida. E o que a gente vai mostrar é que milhares de pessoas ainda vivem por lá em casas temporárias. Aí, a cada vez que chove de novo, vem o trauma e as dúvidas sobre o que vem pela frente. Vamos ver a reportagem. 2 anos não apagaram as marcas da tragédia. A enchente atingiu cerca de 100 mil moradias no estado, principalmente no Vale do Taquari. O Clair é de Encantado. Precisou ir morar nessas casas temporárias e ainda espera por um novo lar. A gente não tem destino ainda, né? A gente está aguardando para ver para onde vai, não sabe para onde vai, o que vai acontecer ainda. Dar uma nova casa a quem perdeu tudo ainda é um dos principais desafios do poder público. O governo do estado prometeu construir mais de 2.700 casas definitivas em 51 municípios. A previsão inicial era que elas fossem entregues até o começo do ano passado, mas menos de 200 ficaram prontas até agora. E a gente deve ter, até o final deste ano, pelo menos 1.000 moradias entregues nessas diversas áreas. A complexidade aí está, que tem que identificar área que seja segura, que não esteja exposta às enchentes. Os primeiros estragos foram registrados nos vales e na serra. Depois, o avanço dos rios alcançou a região metropolitana de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, os serviços entraram em colapso. 85% dos moradores estão sem água. Muita gente tentando deixar a cidade. A água em Porto Alegre está subindo. O Lago Guaíba ultrapassou os 5 metros e provocou a pior enchente da história da capital. Falhas na drenagem agravaram a inundação. Hoje a gente tem um centro de comando operacional, um CCO do pluvial, onde a gente consegue monitorar todos os níveis de poços de casas de bomba, quais motores estão ligados, vídeo monitoramento, telemetria, os grupos que porventura falham, alguma estrutura que pode estar com algum problema. Na zona norte da cidade, um dique se rompeu na enchente. Milhares de casas ficaram inundadas. Só dá para ver os telhados das casas aqui nessa área, os topos de árvores
Umas casas ali com água praticamente até o teto, só o telhado de fora. Esse dique segue em obras. 2 trechos estão prontos, mas a continuidade dos trabalhos depende da remoção de famílias do local. É uma negociação quase caso a caso, mas as demolições e os acolhimentos seguem num ritmo bastante satisfatório e a gente acredita que nos próximos meses a gente já vai ter mais frentes de trabalho. O município garantiu que vai concluir todos os reparos em diques danificados até junho. Enquanto isso, a região do aeroporto Salgado Filho ainda é uma das maiores fragilidades do sistema de proteção. Aqui não existe um dique definitivo. O que se vê são marcas de uma solução de emergência montada às pressas durante as enchentes de 2024. Sacos com terra, areia e pedras foram colocados aqui na tentativa de segurar a água. Na prática, não funcionaram e o local segue vulnerável 2 anos depois. A prefeitura anunciou uma solução emergencial. O plano inclui fechar parte desse sistema para que não entre água. O investimento previsto é de 30 milhões de reais, bancados em partes iguais pela prefeitura e pelo governo do estado. Tem que ter o projeto, fazer a contratação emergencial e começar a execução. Essa obra tem que estar pronta até final de julho, início de agosto, ela tem que estar pronta. 2 anos depois da maior enchente da história, o Rio Grande do Sul ainda corre contra o tempo para evitar que a tragédia se repita. Agora, quando começar a chover, eu já fico com as orelhas para trás. Já fico meio cabrito. Temos superando, né? Temos superando. Não está sendo fácil, mas vamos fazer o quê? Temos que superar, né? Eu fiquei lá vários dias nessa cobertura, o estado realmente totalmente destruído. Ninguém esperava uma reconstrução rápida, né? Mas 2 anos depois a gente vê que muita coisa podia ter andado mais, né? E só para reforçar, até para acalmar a população, para hoje e amanhã não tem nenhuma chuva prevista para o Rio Grande do Sul inteiro, só mais para o fim da semana que a gente volta a ter mais chuva. Amanhã você está de volta aqui então, Com Priscila? certeza. Obrigada, até amanhã. Ana, até amanhã, gente. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho o Irã oferece uma nova proposta para encerrar o conflito com os Estados Unidos. E ao vivo da China, a gente mostra por que essa potência asiática tem sido menos impactada pela subida do preço do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio. Aqui no Brasil, pioram as projeções para a inflação. A gente traz detalhes já, números que estão saindo agora de manhã. São 9 horas em ponto e a gente já volta. No 4º episódio do Casa Nossa, eu recebo a artista mineira Laura Conceição, com obras que misturam poesia e musicalidade. E ela também colocou a mão na massa, me ajudou a preparar um pastelzinho de mandioca aqui, ó. Comida é arte, né? Comida traz aí toda a história de um povo. A poesia é assim também, né? Muito bom, hein? Sábado. Acho que é um propósito mesmo, sabe? Eu sinto que é uma missão, assim, que eu tenho de poetizar a vida, né? Principalmente falando de coisas do cotidiano. 20 para as 4 da tarde, depois do Rolê nas Gerais. O que é mineiridade para você? O cuidado está por toda parte, no Casa Nossa. O agro é tudo e tá em tudo. Tudo mesmo. Tá na geleia de frutas vermelhas que a Fernanda ama comer de manhã. Com torradas e um cafezinho. A geleia é feita na fábrica. E as frutas chegam da fazenda do Rodrigo, que cultiva amora, framboesa e mirtilho. São frutas que precisam do frio para florescer e frutificar. E foi na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, que Rodrigo encontrou o clima ideal para cultivá-las. Frutinhas pequenas no tamanho e gigantes no sabor. Tá na nossa vida, tá na nossa gente. Agro, de gente pra gente. Apoio Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. E Amarok V6. Desconto especial e taxa zero. Tem um som que aquece o Brasil. E por trás desse som, existe uma indústria pronta para ajudar o Brasil a avançar na inclusão energética com o gás do povo. A receita de hoje é arroz, feijão com botijão. O Brasil tá com saudade do mozão antigo. É. Mas agora chegou o momento de voltar pro sertanejo sensual. Como é que é? Por que você não faz logo um camp?
só de sertanejo sensual, pra marcar, assim, esse seu retorno. Hoje, depois do tanto que eu lutei, tudo que eu conquistei, eu nem acredito que eu vou anunciar um álbum que eu não quero fazer. Coração Acelerado. De volta agora com atualizações do conflito no Oriente Médio. Depois do cancelamento das negociações diretas nesse último fim de semana, o Irã ofereceu aos Estados Unidos uma nova proposta para encerrar esse conflito. Segundo o site americano Axios, Trump vai se reunir ainda hoje com assessores de segurança nacional e de política externa para avaliar essa nova oferta de Teherã. Essa oferta inclui um acordo para a reabertura do Estreito de Hormuz, por onde passavam 20% do petróleo negociado no mundo antes desse conflito começar. E esse é o grande impasse, que a gente vem acompanhando. A Marinha do Irã mantém o estreito fechado e os Estados Unidos bloqueiam os portos iranianos. Teherã exige, então, o fim do bloqueio dos portos antes de começar a discutir outras questões, como, por exemplo, o programa nuclear do país. O ministro do Exterior do Irã desembarcou hoje em Moscou para conversas com os russos, que são aliados. Na chegada, Abbas Araghchi voltou a dizer que os Estados Unidos estão fazendo demandas excessivas. Trump disse ontem que os iranianos podem ligar para ele se quiserem negociar. Bom, enquanto isso, os dois países mantêm o cessar-fogo. Agora, a gente tem visto em todo esse conflito, uma das grandes questões é a alta no preço do petróleo, que está impactando o mundo inteiro. Mas na China, os efeitos disso estão sendo menores. E a gente vai ao vivo para lá, para o Felipe Santana, direto de Xangai, explicar o porquê disso para a gente. Oi, Felipe, boa noite para você aí em Xangai. Bom dia para você, Ana Paula. Bom dia a todos. Primeiro, deixa eu contar onde a gente está. A gente está do lado do Jardim Yuyuan, um lugar histórico aqui nessa grande metrópole. Esse é um dos lugares mais fotografados aqui da cidade. Bem, a China se preparou por esse momento histórico. Em primeiro lugar, diminuiu a dependência do petróleo estrangeiro. O grande combustível aqui é o carvão, o combustível fóssil mais poluente, mas que garante a autonomia da China. E nesse momento todo mundo já ouviu falar dos carros elétricos chineses. Essa eletrificação da economia da China não é por acaso, não é só para criar uma economia verde, mas também para garantir independência. Por isso, fazendas eólicas, fazendas solares, desenvolvimento de baterias mais eficientes. Em segundo lugar, desde que a Rússia invadiu primeiro a Crimeia e depois a Ucrânia, passou a sofrer sanções dos americanos. A China também se protegeu. Aumentou suas reservas em ouro e começou a fazer transações de petróleo em renminbi, a moeda local, não tendo que usar o dólar. Isso tudo criou uma proteção para a China, que agora quer se mostrar como uma líder sensata no cenário global, com uma diplomacia previsível, quer se mostrar como uma líder sensata e está mais protegida por causa desses efeitos da guerra pelo mundo. Uma pesquisa do Instituto Gallup, divulgada ainda esse mês, mostra que a liderança chinesa ultrapassou a liderança americana em aprovação popular pelo mundo todo. 36% para os americanos, contra 36% para os chineses, contra 31% para os americanos. Essa é a maior margem desde que a pesquisa começou a ser feita, faz 20 anos. Ana Paula? Ok, obrigada, viu, Felipe, pelas suas informações. Agora, ainda seguindo falando desses impactos do conflito no Oriente Médio, aqui no Brasil, por causa dessa tensão por lá, as projeções para a inflação esse ano pioraram pela 7ª semana seguida. O IPCA deve fechar o ano em 4,86%, o que é acima do teto da meta da inflação. Já a estimativa para a taxa de juros segue em 13% ao ano e para o crescimento da economia, 1,85%, segundo o Boletim Focus, que foi divulgado agora de manhã pelo Banco Central. E para traduzir tudo isso para a gente, explicar esses números, está chegando aqui Miriam Leitão para falar de Boletim Focus, dos destaques que teremos essa semana, quando o Banco Central também vai se reunir para definir a nova taxa de juros. Bom dia, Miriam. Bom dia, tá tão linda a nossa casinha nova. Isso. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Ô, casinha nova já com assuntos novos também para a gente tratar. Teremos a decisão do Banco Central sobre taxas de juros. E esse Boletim Focus acabou de sair. O que você destaca, Miriam? Olha, esse Boletim Focus é a terceira vez que os juros, que a inflação está prevista estourando o teto da meta, né? E os juros, essa semana vai ser a reunião do Copom, e o Copom deve reduzir taxa de juros. Você pode perguntar, mas a inflação não está subindo? A previsão de inflação não está subindo? Sim, mas tem uma gordura tão grande, esses juros estão tão altos que vão ser reduzidos. Mas reduzidos em 0,25 ponto percentual, indo para
14,50. Então, ao longo do ano, a previsão para a queda da taxa de juros também diminuiu. Será uma queda menor ao longo do ano. Tudo por causa dessa guerra e por causa de todo esse aumento do preço dos combustíveis. Veja que no começo da guerra, o petróleo estava em 70. No começo do ano estava em 60. E agora, dólares ao barril. Agora está a média, desde a última reunião do Copom para aqui, foi 100 dólares o barril. Então, veja que está muito alto. Agora, Miriam, uma outra expectativa para essa semana é o anúncio de um pacote para ajudar pessoas endividadas. O que vem pela frente? Olha, eu acabei de falar com fontes do governo, ali naquele cantinho, antes de entrar aqui. E a informação é que essa semana, antes do feriado, ou seja, até quinta-feira, sai o pacote de renegociação das dívidas das pessoas endividadas. Eles ainda estão decidindo os detalhes, mas há coisas que já se tomou decisão. Por exemplo, até 5 salários mínimos, o trabalhador que ganha até 5 salários mínimos poderá sacar do fundo de garantia 20% para quitar suas dívidas. O que está se discutindo agora é quanto de atraso vai ser elegível para estar no pacote. 2 meses de atraso ou 3 meses de atraso para começar, e aí até 2 anos. Então, os endividados poderão encontrar essa negociação e vão ter uma redução da sua dívida. Essa é a boa notícia para esse ano. E por que está tanta gente endividada? Por causa dos juros altos que a gente começou falando aqui. Uma coisa puxando a outra, né? Uma coisa puxando a outra e o Oriente Médio complicando tudo. Exato. Miriam, a gente volta a conversar amanhã. Até lá. Até lá. E a seguir, o ministro do Supremo, Flávio Dino, defende o endurecimento de punições contra integrantes do Judiciário por crimes de corrupção. E por causa de surtos de sarampo na América do Norte, o Ministério da Saúde aqui está emitindo um alerta para turistas brasileiros que vão para a Copa do Mundo. A gente fala disso já já? São 9h09 agora. Olha, gente, nessa segunda-feira, Lourinho, nós vamos ter aquela resenha especial sobre esporte. Eu vou morrer de saudade do Alessandro Jodar. E também vamos ver a Chay do BBB 26 realizando o sonho de conhecer os bastidores da novela Coração Acelerado. Que legal! Você imagina o que ela aprontou por lá? Eu posso imaginar. Aí a gente vai mergulhar ainda de cabeça na reta final de Três Graças, que tá pegando fogo. Tudo isso vai acontecer que horas? Logo depois do encontro, galera. Não perde, hein? Tô te esperando. Vender seus produtos direto no WhatsApp é muito mais negócio. Com o catálogo do WhatsApp, seus clientes compram todos os seus produtos de boa, sem sair do app. O WhatsApp é muito mais gostoso. Mais negócio, muito mais negócio. Testando 1, 2, 3 ou 4. Escutem bem, artistas. Uma voz sozinha já diz muita coisa, mas quando encontra outras, ela cresce e quando vê, já faz parte de um grupo de sucesso que vai ser formado na nova temporada do Estrelas da Casa. Ouviu bem? Estrelas. Acesse o G-Show e se inscreva. Mas, a inscrição é individual. Você entra sozinho pra fazer história em grupo. Porque aqui é assim. Estrelas a gente faz em casa. A Globo tá sempre pensando no globo. Nossa frota Flex é abastecida com etanol e buscamos novas fontes de energia renováveis. Até 2030 será zero de combustíveis fósseis nas operações. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia. As culturas vintage e retrô vivem um novo auge e mostram que o passado não ficou para trás. Sábado, 20 para as 3 da tarde no Terra de Minas. Senhor, por favor, nos proteja nesse lugar sombrio, onde o mal anda livremente. Não tem como lutar contra aquelas coisas. Nenhum de nós vai pra lugar nenhum. Nina não consegue negar o que sente por Jorginho. O que aconteceu? Você estava tão nervosa no telefone? O que foi? Eu tô
posso tornada, mas eu tive que fugir do Jorge. Você acha que ele desconfia de alguma coisa? Não tem como ele descobrir nada. Não tem como ele descobrir quem eu sou. Eu é que descobri que ele ainda é o Batata. Aquele menino por quem eu fui apaixonada e que eu ainda sou. Hoje, vale a pena ver de novo Avenida Brasil. 9h13, estamos de volta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, defendeu penas mais duras a juízes corruptos. Isso foi num artigo dele, publicado ontem. O ministro Flávio Dino defendeu, no artigo publicado no jornal Correio Brasiliense, que casos de corrupção no judiciário são isolados, mas reconheceu que eles aumentaram e ficaram mais graves. Dino afirmou que os mecanismos atuais não são suficientes para punir esse tipo de crime quando praticado por quem deveria garantir o cumprimento da lei. O ministro citou como causas para a corrupção ofertas milionárias, busca por opulência e a ideia de que o merecimento profissional deve se traduzir em ganhos estratosféricos. Tudo isso, segundo ele, incentiva a corrida pela vantagem ilícita. De acordo com Flávio Dino, os agentes públicos devem orientar suas ações pela probidade, retidão, justiça, integridade, optando pelos caminhos que melhor alcancem o bem comum. Contudo, essa postura, que deve ser inerente ao serviço público, tem sido atropelada pelo ultraindividualismo, pelo consumismo e pelo narcisismo meritocrático. O ministro voltou a criticar a aposentadoria compulsória como punição para os magistrados. Defendeu que a reforma no Código Penal é necessária e destacou que condutas irregulares maculam a própria atividade do judiciário. Dino sugeriu penas mais altas para casos de peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, tráfico de influência e corrupção ativa quando cometidos no âmbito do sistema de justiça. A necessidade de regras próprias e rápidas para o afastamento e perda do cargo. Segundo o ministro, no caso de cometimento de crime contra a administração da Justiça, o recebimento da denúncia deve impor o afastamento imediato do cargo do magistrado e dos membros do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública e das assessorias. E necessidade de responsabilização criminal quando da prática de ações que visam impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processos ou investigações de crimes, obstruindo o bom funcionamento da justiça, independentemente de se tratar de apuração contra o crime organizado. O ministro afirmou que as mudanças se justificam a fim de que o prestígio e a lisura do sistema de justiça sejam efetivamente protegidos, dando-se resposta efetiva e proporcional à gravidade das transgressões. Esse é o segundo artigo recente em que Flávio Dino sugere uma reforma no Código Penal para endurecer a punição contra integrantes do Judiciário. Na semana passada, o ministro também propôs a revisão de competências do STF e de tribunais superiores, tema que reacendeu o debate sobre a necessidade de reformas estruturais no sistema de justiça brasileiro. As propostas surgem em meio ao debate no Supremo sobre a criação de um código de conduta para os ministros da Corte. A polícia do Rio investiga a morte de um trabalhador durante a montagem do palco para o show da Shakira. Show que vai acontecer na praia de Copacabana. Testemunhas contaram que esse homem, o Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, ele trabalhava na instalação dos elevadores quando a estrutura desabou. Ele ainda chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. A empresa Bonus Track, responsável pela organização do evento, suspendeu a montagem do palco por causa da perícia da Polícia Civil, disse que isso não vai atrasar o cronograma e que os socorristas prestaram o primeiro atendimento ainda no local. Disse também que está dando apoio para os parentes da vítima. Uma tristeza na preparação dessa festa no Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde daqui está fazendo um alerta para quem vai viajar para os Jogos da Copa do Mundo, porque os 3 países sede, Estados Unidos, México e Canadá, estão enfrentando surtos de sarampo. Então é preciso ficar atento com a vacinação. O alerta do Ministério da Saúde fala sobre o risco iminente de reintrodução do sarampo e recomenda vacinação. A preocupação é que os brasileiros que vão ver os Jogos da Copa nos Estados Unidos, no Canadá e no México, países que enfrentam surtos da doença, tragam na volta o vírus do sarampo. Eventos de grande porte, pessoas, diversas origens, aglomeração,
pode fazer com que indivíduos não vacinados, ao entrarem em contato com esses casos de sarampo de outros países, tornem a doença de fato reintroduzida no nosso país. O Brasil recuperou o status de país livre da doença em 2024, depois de ter perdido em 2019. Mas no ano passado teve 38 casos confirmados, a maioria em pessoas que viajaram e que não se vacinaram. Este ano o país confirmou 2 casos, uma criança de 6 meses e uma jovem de 22 anos, ambas não vacinadas. A proteção contra a doença é oferecida de graça nos postos de saúde, com as vacinas tríplice viral e tetraviral. No ano passado, a cobertura da primeira dose atingiu quase 93%, bem perto da meta de 95%. Já a cobertura da segunda dose ficou em 78%. O esquema ali é composto de 2 doses, né? Tem um intervalo mínimo de 30 dias entre as 2 doses. Isso para pessoas de 1 ano até a 29 anos. As pessoas de 30 anos a 60 anos, apenas 1 dose é suficiente. E as pessoas com 60 anos ou mais, elas não precisam tomar. O sarampo é uma doença causada por vírus altamente contagiosa e que pode ser grave. A transmissão acontece principalmente pelas vias aéreas, quando a pessoa doente tosse, espirra ou fala perto de outras. Em 2025, no mundo, foram confirmados quase 250 mil casos de sarampo, cerca de 5 mil no Canadá. No México, mais de 6 mil. E 2 mil nos Estados Unidos. Isso levou o Senado americano a cobrar do secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., na semana passada, ações para melhorar as taxas de vacinação. Kennedy é conhecido por espalhar teorias da conspiração falsas sobre as vacinas, mas dessa vez ele defendeu a imunização das crianças. O Matheus é dono de uma agência de viagens e montou um grupo de 8 pessoas para a Copa. Nós entendemos que a gente tem que orientar de fato o cliente que ele esteja vacinado, porque caso a vacina seja obrigatória em alguns momentos, da forma como já temos um surto, né, nos países da Copa, que o cliente já esteja preparado, principalmente para não trazer, né, um foco ou uma situação de risco iminente para o nosso país. Falando em Copa do Mundo, olha quem já aparece aqui. Débora Gares, depois do intervalo, vai contar pra gente. Ainda não é Copa, mas temos Campeonato Brasileiro de um domingo. Como é que foi, Débora? Foi um domingo bem animado. Ana, que lindo estúdio novo, hein? Né? Tá demais. Bom dia pra você que nos acompanha. Seguinte, o Palmeiras venceu o Bragantino, segue isolado na liderança e o vice-líder Flamengo goleou o Atlético Mineiro. A gente mostra os gols todos já depois do intervalo. São 9h20 agora. Uma descoberta histórica despertou a cobiça de um caçador de relíquias. Vocês caçam antiguidades, roubando o que conseguirem e vendendo no mercado negro. É um ótimo esquema. Mas despertou também a fúria de alguém que tem 5.000 anos de pura maldade. Ela é, de longe, o mal mais antigo que já encontramos. Hoje, a múmia. Entregue-se a mim. Na sessão da tarde. No Cartola, você vive o Brasileirão na intensidade máxima. E para viver ainda mais o jogo, chegaram as ligas premiadas mensais. Você disputa com pessoas do mesmo nível que você. E quanto mais tira onda, maiores são os prêmios. Perdeu alguma rodada? Todo mês o jogo zera e você entra a qualquer momento. O Cartoleiro Pro aproveita todos os benefícios e tem mais chances de vencer. Escalhe o seu time e bora viver o jogo! Ovos Seleção Ovos são 30 ovos novinhos. Nada substitui a voz de cada um de nós. Essa voz de artista dele conquista. Conquista. Sábado. Jesus, ele me amou. E aí você se emociona junto com o público também? Com certeza, absoluta. 3h15 da tarde, depois do Terra de Minas. Manga Palmer. R$3,99. Vem pro rolê! Promoção Abril Parceirão Atacadão. Ainda dá tempo de ganhar os R$64 mil por dia e os 10 prêmios de R$100 mil no final. Corre, cadastre suas notas. Amanhã pode ser seu dia. Atacadão, o parceirão do Brasil. Rosa, quer noivar comigo?
Eu quero. Se quiserem juntar mais eu, tô sempre precisado de gente com tiro firme. Agradecido, Miguel Inácio. Mas fim da vingança pela morte de pai. Nós vamos sossegar o facho, continuar na labuta. Hoje. Tá fazendo o que aqui? Cadê teus irmãos? Depois de 3 graças. Guerreiros do Sol. Mozinho, gostou da substituição? Ué, mozinho, quem saiu do time? Não, eu que saí de casa. E o 5G entrou no lugar do Wi-Fi. Nem percebeu, né? Que é Vivo Total. A paixão pelo futebol fica completa com Vivo Total. Hora do futebol, já estamos aqui com Débora Gares para trazer os gols desse domingo do Brasileirão. Bom dia, Débora. Tudo bom, Ana? Bom dia para você que nos acompanha, ainda admirando o cenário novo, o nosso telão novo. Olha só como é que a classificação fica linda. E já dá para notar ali, ó, o Flamengo ali em segundo lugar, depois daquela goleada de ontem em cima do Atlético Mineiro, né? Ali atrás o Palmeiras não quer se descolar de jeito nenhum. Foram 3-0 só no primeiro tempo dessa partida, viu? Que foi disputada na Arena do Galo, na casa do adversário, tá? Uma exibição de Galo. Jogo lá, né? Exatamente. E o que acontece? Mais crise para o Atlético Mineiro, né? É a terceira derrota seguida e o time ainda tá para perder o seu principal jogador. Essa situação está complicada. Olha só a imagem do Hulk chegando na Arena do Galo, porque ele estava relacionado para essa partida. Só que aí, Ana, de última hora, ele foi retirado da lista. O Atlético disse que o jogador está negociando com outro clube. Ele andou fazendo bastante reclamação, né, sobre o atraso de pagamento. Exatamente. Olha só, o GE. Globo apurou que esse clube que está interessado no Hulk é o Fluminense. A torcedora ali. Pode vir. Rezando para ele ficar, será? Ou para ele ir? Não sabemos. Na verdade, ele é um ídolo do clube, né? Uma situação bem complicada. Vamos ver, então, os lances dessa partida? Vamos ver. Os gols que foram... saíram lá na Arena do Galo. A gente está vendo aí, o primeiro foi marcado pelo Pedro. Aí depois a cobrança de escanteio, o Atlético quase empatou. Olha o replay. O Coelho cabeceia, a bola toca no pé do Alexandro, bem pertinho da linha, mas não entra não. Aí o Plata recebe na linha intermediária e vai avançando sozinho, Ana. Ninguém para o jogador. E olha o golaço que ele marca. Foi sozinho, um tempão mesmo. Isso aí, 2-0. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o Varela levantou na área e o Arrascaeta fez 3-0 para o Flamengo. Na etapa final, é o Everton Araújo quem deixa o Pedro na boa para garantir essa goleada por 4-0 para o Flamengo. Então o Flamengo está lá nos 26 pontos, empatado com o meu Fluminense. É, isso, mas com um saldo de gols melhor, melhorando. Um pouquinho melhor. A cada vez, né? Imagina, depois dessa goleada. Agora são 14 gols contra 7 do Fluminense. O Palmeiras, como a gente viu, segue isolado na liderança, venceu mais uma fora de casa e diante de um visitante ilustre. Olha só, um dos maiores técnicos do mundo, o alemão Jürgen Klopp, estava em Bragança Paulista. Viu o jogo de camarote. Atualmente, ele é um executivo do grupo que comanda o Bragantino. O gol da noite começou no lançamento do Andréas Pereira para o Sousa e quem vai completar é o Flaco Lopes, 1-0 para o Palmeiras. Só que aí, Ana, no início do segundo tempo, o Flaco foi substituído, olha, não gostou. E não gostou mesmo, fez malcriação. Malcriação ali no banco de reservas. Mas depois ele ficou assim, ó, felizão, graças à vitória do Palmeiras por 1-0. No Maracanã, meu Fluminense que passou sufoco, né? Sufoco contra o Lanterna, Chapecoense, viu? Só conseguiu marcar no segundo tempo. E a gente vai ver agora, vamos ver esses lances dessa partida, ó. Bola na mão do Eduardo Doma dentro da área, pênalti para o Flu. O Savarino é quem faz 1-0. E aí agora olha o que o Enio fez. Driblou o Soteldo e chutou de longe. Um lance bonito, ó, a gente revê esse golaço do empate da Chape. Só que aí, no sufoco, aos 40 minutos, o John Kennedy recebeu na área e chutou forte para dar a vitória ao Flu por 2-1. Alívio. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu Vitória, duelo de rubro-negros. Os visitantes saíram na frente com esse gol do René. Mas teve pênalti do Kaká em cima do Viveiros, que era o aniversariante do dia. O próprio Viveiros cobrou, fez 1-1.
E aí, aos 46 do segundo tempo, o Viveiros fez mais um e virou o artilheiro do Brasileirão com 8 gols. E aí, aniversário do Viveiros e presente para a torcida, né? Com esses gols que ele marcou, Ana. E acredite, ainda deu tempo para o Luiz Gustavo ampliar. Atlético 3, Vitória 1. Com o resultado, o Atlético subiu para a 5ª posição, tá? Vamos ver aqui juntos na tabela. Subiu para a 5ª posição, enquanto o Corinthians venceu o Vasco e saiu da zona do rebaixamento. Agora está em 14º lugar com 15 pontos. O jogo foi em Itaquera, com mais homenagens para o Oscar Schmidt. Vamos ver juntos, ó. A gente linda homenagem. Na arquibancada, olha que lindo. No telão também. O Oscar Schmidt morreu há 10 dias, defendeu o Corinthians no basquete. O gol saiu nessa jogada que teve passe de letra do Rodrigo Garro para o Matheus Bidu. Só que pouco depois, no fim do primeiro tempo, o André foi expulso por dar essa tesoura no Thiago Mendes. Desnecessário. O Corinthians ficou desfalcado todo o segundo tempo, mas venceu o Vasco por 1-0. O Grêmio recebeu o Curitiba na Arena, jogo marcado por 3 gols anulados, Ana. Todos por impedimento, alguns milimétricos, como esse que a gente está vendo, que foi no início da jogada. O jogo também teve a expulsão do Bruno Melo, ainda na primeira etapa. Melhor para o Grêmio, que venceu com o gol do Gabriel Meck. É um jogador novinho, meia de 18 anos, fez o primeiro gol dele como profissional. Final Grêmio 1, Coritiba 0. Temos, então, essa semana de Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, na quarta-feira eu volto para esse estúdio lindo para a gente mostrar o desempenho dos times brasileiros. Combinadíssimo, Débora. Até quarta, então. Tchau, tchau, gente. E o nosso Bom Dia Brasil dessa segunda-feira vai terminando. Vamos para as nossas últimas notícias com a Carolina Cimente, em Nova York, que atualiza para a gente as investigações sobre o ataque a tiros no jantar dos correspondentes com a presença de Donald Trump na Casa Branca. Carolina. Pois é, Ana, a gente vai continuar acompanhando a investigação sobre os tiros no jantar dos correspondentes da Casa Branca no sábado. Ainda hoje, esse criminoso que foi preso depois que conseguiu furar a segurança do evento vai se apresentar à justiça. As autoridades ainda estão investigando o motivo do crime, mas já se tem informação de que ele provavelmente tinha como alvo funcionários do governo federal americano. E olha, mesmo com as questões de segurança sendo revistas, digamos assim, em evidência em Washington, ainda hoje, por volta das 4 horas da tarde, vai chegar na capital americana o rei Charles III para uma visita de 4 dias aqui aos Estados Unidos. A intenção dessa visita é reforçar os laços com o Reino Unido depois de atritos entre Donald Trump e o primeiro-ministro Keir Starmer, que não quis entrar na guerra do Irã juntamente com Washington. Ana, uma excelente semana para todos nós, com esse estúdio lindo, tenho certeza que vai ser. Bom dia para você, um bom dia a todos. É isso, estreamos, começamos a semana aqui já com o pé direito aqui nessa casa nova, Carolina. Obrigada pelas suas informações. E olha, gente, espero de novo aqui amanhã também, viu? Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta. Uma ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós e até amanhã. Bom Dia Brasil. Oferecimento Piracanjuba. Do coração do Brasil para os sabores do mundo. Eu não sei, deve ser sanguíneo esse negócio de gelato, porque eu não canso de fazer sorvete. Próximo domingo, 7h30 da manhã. Tô indo.